Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao 6º módulo do nosso curso de Diagnóstico e Planejamento Ortodôntico. E hoje é um curso muito especial, que é sobre planejamento de casos ortocirúrgicos, que é um assunto que eu gosto muito. Eu sei que é muito pouco tempo para discutir esse assunto tão importante, então eu vou fazer um resumo daquilo que nós fazemos sobre os casos ortocirúrgicos, para que nós possamos entender um pouco mais sobre o planejamento que nós fazemos e o protocolo que nós temos para esses casos ortocirúrgicos, ok? Então, como é que será a aula de hoje? Nós vamos fazer uma apresentação no PowerPoint, como sempre, e depois nós vamos apresentar casos trabalhando junto com o programa, tá? PowerPoint juntamente com o programa, tá feito? Então, é isso que nós vamos fazer. Espero que todos aproveitem bastante, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Ok. Acho que todos estão aí vendo a imagem, a primeira imagem, que a gente fala sobre o controle sagital, transversal e vertical em casos ortocirúrgicos, ok? Bom, então nós vamos fazer uma apresentação falando sobre esses 3 tópicos, que são os tópicos mais importantes dos casos ortocirúrgicos. Quando nós precisamos fazer tratamento com controle sagital, tanto na classe 2 como na classe 3. Transversal são casos que a gente considera atípicos, né? Pode ocorrer também na classe 2 e na classe 3. E casos verticais são os casos mais complicados, onde nós fazemos um protocolo muito especial para esses casos, tá bom? Bom, os controles transversais, né, eles podem estar combinados na classe 1, na classe 2, na classe 3, o paciente pode ser vertical ou não, e nós podemos ter uma combinação aqui, por exemplo, um paciente que necessita de um controle sagital e é um paciente também que necessita do controle vertical. Ok? Mas nós vamos procurar ser bem claro aí nesses 3 tópicos, ok? Então, acho que o primeiro ponto dos casos ortocirúrgicos é entender um pouco as etapas do tratamento ortocirúrgico. E essas etapas, elas fazem parte hoje do capítulo 5 do nosso livro, que são tratamentos combinados cirúrgicos e ortodônticos. Então, nós criamos essas etapas. Eu acho que essas etapas elas ajudam muito não você fazer a biomecânica e entender para que você possa finalizar bem a fase pré-cirúrgica e depois você ter uma boa finalização na fase de detalhes e acabamento. Então, quais são essas etapas? Antes de eu falar quais são essas etapas têm que ser cumpridas rigorosamente para o sucesso do tratamento ortodôntico, para que você tenha um bom controle sagital e um bom controle vertical, nos casos ortocirúrgicos. E automaticamente você obtém um bom overbite, né, e o overjet do tratamento ortodôntico. Então, quais são essas etapas? A primeira etapa é a etapa de planejamento. Ok, etapa de planejamento ortodôntico e cirúrgico. Bom, todas as vezes que eu inicio um tratamento ortocirúrgico, a fase de planejamento, eu sempre peço ao cirurgião fazer o planejamento cirúrgico, para que eu possa saber a forma que eu vou conduzir o tratamento, o planejamento, para que a gente possa entregar o paciente bem preparado, ok? Eu nunca inicio um caso, apesar que eu sei muitas vezes o que vai ser feito,
mas eu acho que é muito importante você fazer a documentação do caso, enviar online essa documentação ao cirurgião e pedir a ele quais os tipos de cirurgia que serão feitos. Ele não precisa fazer o planejamento cirúrgico para você, não tem necessidade. O importante é você saber qual a cirurgia que será feita. Será feita uma Lefor 1, uma Lefor 1 simples, uma segmentada, vai ser feita uma impacção de maxila, vai ser feito um avanço da maxila, você vai fazer um avanço mandibular. Então, isso é extremamente importante antes de você iniciar a instalação do aparelho, tá? Eu acho de fundamental importância. Não importa que você saiba o tipo de cirurgia que vai ser feita, mas eu acho extremamente importante, tá? A segunda fase é a etapa pré-cirúrgica, que é o momento que nós vamos preparar esse paciente para receber a cirurgia, que normalmente é um tratamento ortodôntico prévio, né? De uma maloclusão definida ou uma maloclusão que vai ser, que ela está indefinida nessa fase pré-cirúrgica, tá? Eu acho que o grande sucesso do tratamento está na fase pré-cirúrgica. Depois, a terceira etapa é a etapa cirúrgica, propriamente dita, né? Que é o momento que o cirurgião faz a cirurgia do paciente e, automaticamente, ele vai entregar o paciente que você é operado. E nós vamos entrar numa fase chamada fase de consolidação e estabilidade cirúrgica. Ok? Então, normalmente, eu gosto de receber o paciente no máximo com 15 dias, porque eu já vou determinar já a forma de utilização dos elásticos, né? Para que a gente possa ter uma estabilidade o mais rápido possível. E essa fase de consolidação e estabilidade cirúrgica, ela é indefinida. Depende da cirurgia, depende se a cirurgia preencheu todos os quesitos, se a correção do overjet foi bem definida, se a correção do overbite foi bem definida na cirurgia, porque o interessante é que as correções sagitais ela tem que ser totalmente definida no ato cirúrgico, para você não ter que ficar usando aí um elástico classe 2, um elástico classe 3, para corrigir um problema que deve ser feito na cirurgia, tá? E o overbite também tem que estar bem definido também, para você não ficar fazendo overbite através de uso de elástico. Ok? Etapa. E a quinta etapa de redefinição da oclusão, detalhes e acabamento. Então, essa quinta etapa é uma consequência de todo o tratamento ortodôntico que foi feito e da cirurgia que foi feita, tá? Então, essas etapas são extremamente importantes, tá bom? Bom, e tudo isso está nesse livro, nós acabamos de escrever, que é um capítulo que eu sempre quis escrever, e isso não tem em livro nenhum, que é um tratamento combinado ortodôntico cirúrgico, com aparelhos híbridos, né, que é o TD-Wire, que existe enormes vantagens em comparação às outras técnicas convencionais, tanto no sistema ligado, no sistema autoligado. E tem essas etapas que faz parte, né, do conteúdo desse capítulo, que é a etapa de planificação, a etapa pré-cirúrgica, né, que agora aqui está escrito em espanhol, a etapa cirúrgica, etapa de estabilidade pós-cirúrgica, né, e a etapa de redefinição da oclusão do paciente. Eu acho que todos os casos do ortocirúrgico têm que ser muito bem definido e muito bem planejado, né, através dessas etapas. Se você define legal, você não vai ter problema nenhum. Porque eu não acho que os casos cirúrgicos eles são mais difíceis do que os casos ortodônticos. Não são. Porque é importante você planejar legal, tá bem? E a importância, né, que é a hora que vai ser muito importante agora, nós entendemos um pouco mais a prescrição do aparelho ortodôntico para que você tenha sucesso, né, em detalhes extremamente importantes. Ok? Bom,
Eu coloco aqui, né, nesse slide aqui, os problemas que os cirurgiões têm quando recebem o nosso paciente. E muitas vezes não é o problema que o caso está mal preparado, não é. O problema é que a prescrição do aparelho ortodôntico que está usando não define por completo, né, os problemas que você pode ter, né, no momento que você entrega esse paciente ao cirurgião. Então, quais são esses problemas? Primeiro, falta de intercuspidação, seria a oclusão, que daí está muito ligado ao posicionamento do aparelho, né? Então, o posicionamento do aparelho tem que ser muito bem definido, principalmente no posicionamento vertical, para que você não tenha interferências oclusais, né? E para que você obtenha um bom overbite do tratamento ortodôntico. Falta da obtenção da classe 1, por exemplo, se tem um paciente classe 2, você prepara o paciente, a hora que o cirurgião vai operar, você não tem mais overjet e o paciente não está em classe 1, tanto na classe 1 como na classe 3. Então, esses problemas são problemas de guia. Controle, falta de controle de torque de incisivos superiores e controle de torque de incisivo inferior. Aí está a importância do aparelho ortodôntico, da pressão do aparelho, para que você crie um overjet, o ideal para que no momento que o cirurgião faça a cirurgia, o avanço mandibular, uma cirurgia combinada de impacção de maxila com avanço, no momento que finaliza o overjet, o paciente tem que estar em classe 1. Então, isso é problema de torque, muita ausência de torque superior e excesso de torque inferior, tá? Então, esse é um problema, é o mais comum que tem. Aí o cirurgião fala, então muitos cirurgiões falam, que ele não entende também, abre espaço entre o canino e o lateral, para aumentar o perímetro do arco superior para poder fazer o avanço. Então, isso é incompetência de prescrição de aparelho ortodôntico, certo? Então, o sistema MBT é o melhor aparelho para operar o paciente, porque tem bom controle de torque superior e ele finaliza com o inciso inferior bem posicionado na base. Interferências cuspídicas cêntricas das cúspides cêntricas, que são as cúspides palatinas superiores dos molares e as cúspides vestibulares dos molares inferiores. O que é isso? São técnicas ortodônticas que têm deficiência de torque negativo dos molares, que essas cúspides cêntricas superiores elas ficam muito levantadas, e quando o cirurgião faz o avanço mandibular, ele vai fazer a correção esqueletal intermaxilar, está com cúspides cêntricas muito abaixada ou cúspides cêntricas inferiores excessivamente levantadas. Isso dando forte interferências oclusais, que isso interfere no overbite do paciente, entendeu? No resto da intercuspidação, da guia canina, tudo isso. Então, esses são os problemas que normalmente os cirurgiões têm. Normalmente ele vai lá, que tem muita interferência, ele vai passar uma broca para diminuir essas cúspides palatinas, porque não tem torque negativo suficiente para levantar essas cúspides. Isso é um problema do aparelho. E os aparelhos ortodônticos que têm muitos torques negativos dos molares inferiores, então levanta essas cúspides cêntricas, tá? E quais os problemas que nós temos agora? Quando nós recebemos esses pacientes de volta pós-cirurgia. Falta do overbite ideal. Aí é um problema. Então, muitas vezes você prepara legal e o cirurgião, muitas vezes, faz a cirurgia e você não tem overbite. Daí a grande recomendação que a gente faz, que todos os casos verticais, mordida que tem mordida aberta, fazer um sistema de colagem ideal, que está muito bem claro no livro, né? Para você obter um bom overbite no ato cirúrgico, porque o overbite ele tem que ser feito no ato cirúrgico. Aí você não tem necessidade de ficar usando elásticos verticais em demasia. Instabilidade da classe 2, tá? São casos que que o cirurgião não deixou o paciente em cêntrica.
Então, ele avançou a mandíbula, mas ele não deixou o côndilo incêntrico. Ele faz a osteossíntese, nós tiramos o elástico e automaticamente volta parte da classe 2. Tá? Então, é muito importante que as correções sagitais elas tenham que ocorrer no momento que o cirurgião obtém o overbite ideal, o overjet ideal do paciente, que esse côndilo esteja incêntrica. Tá? Se ele não tiver incêntrica, automaticamente você vai ter recidiva e você vai ter que corrigir isso através do elástico classe 2, que poderia ser corrigido através da cirurgia. E instabilidade da classe 3 é a mesma coisa. Tá? Então, é importante que tanto os dois tratamentos de correções sagitais, tanto da classe 2 como da classe 3, nós temos que ser os pacientes muito bem posicionados em centro. Ok? Evita elásticos de classe 2, evita elásticos de classe 3 na fase pré-cirúrgica, pós-cirúrgica. Então, esses são os problemas que podem ocorrer nos casos, tanto para o cirurgião, como para o ortodontista, nos casos ortocirúrgicos. Então, isso aí dá para ter uma noção super legal, né, do que nós temos que fazer, né, para preparar o paciente para que você não tenha problema e nenhum cirurgião tenha problema. E é importante que nós estejamos muito bem afinado, bem entrosado com o cirurgião. Tá? É importante mesmo. E outro fator que eu acho que é importante, você assistir a cirurgia. Eu, quando eu posso, eu vou assistir, entendeu? Quando o meu cirurgião não é da minha cidade, mas a cirurgia que ele faz aqui na minha cidade, eu gosto de ir porque eu quero ver se exatamente ele fez uma cirurgia por completo, o overbite está bem feito, o overjet está bem feito, você não tem uma discrepância de oclusão em relação cêntrica. Isso é muito importante, porque depois o problema vai ser seu. Ok? Bom, então vamos lá. Então, o controle das discrepâncias esqueléticas nos tratamentos ortodônticos. O controle da classe 2, ok? Eu acho que ficou bem claro, né, os problemas ortocirúrgicos para o cirurgião e os problemas ortocirúrgicos para o ortodontista. Ficou bem claro daí que é extremamente importante. Bom, então nós temos os controles sagitais da classe 3, controle sagital da classe 2, controle transversais, né, e o controle vertical. Então, esses 4 pontos são de extrema importância. E existe uma combinação aqui entre eles, né? Nós estamos falando individualmente. Você pode ter um problema sagital de classe 2 com um problema vertical, entendeu? Você pode ter um problema sagital de classe 2 com um problema transversal. Há uma combinação desses fatores que eu estou dizendo para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, esses controles, para depois nós chegarmos em planejamento de casos ortocirúrgicos. Bom, os controles sagitais da classe 2 são esses daí. Então, o desvio esquelético é muito forte. Normalmente, os pacientes que apresentam problemas de comprometimentos muito fortes, por exemplo, está muito relacionado com o controle dos torques do incisivo superior e incisivo inferior, onde você não consegue ortodonticamente fazer essas compensações. Então, são casos bem nítidos ortodônticos. Bom, o que nós temos que ter? Bom controle de torque superior e o incisivo bem posicionado na base. Não, você vai ter problema na obtenção da relação molar de classe 1. Se você tiver deficiência de torque superior, você diminui o perímetro do arco superior. Tá? Automaticamente você não obtém a classe 1. É isso que eu acabei de falar para vocês. Se você muitas vezes você tem um bom posicionamento incisivo, mas você tem com excesso de inclinação inferior, quando o cirurgião faz o avanço, você não obtém relação molar de classe 1. Então, tanto nos casos que você tem deficiência de torque superior ou você tem excesso de torque superior, você tem problema na obtenção da relação molar de classe 1. Tá bom? Bom, aqui é um caso já tá definido, automaticamente aí nós temos que fazer uma moldagem.
para ver exatamente se nós temos que incluir mais torque superior ou reduzir o torque inferior do paciente, e observar também as cúspides cêntricas, ver se está tudo encaixando bonitinho, tá bom? Aqui uma visão oclusal, né? Todos os dentes bem posicionados, alinhados. Aí tem uma porção de coisa, diagramação, né? Uma porção de coisas que é extremamente importante a gente obter nos casos ortocirúrgicos. Um overjet ideal, tá? E aqui nós temos o caso operado. Então, praticamente, nós estamos na fase final de detalhe de tratamento ortodôntico, onde nós temos um overbite considerado ideal, tanto para incisivos, para caninos, e uma boa obtenção da relação molar de classe 1. O que significa? Significa que nós tivemos bom controle sagitais, tanto para o incisivo superior, do torque superior, e com relação ao torque inferior. Então, evitando problemas de você ter a necessidade de introduzir mais torque no final do tratamento, ou reduzir torque inferior, para que você obtenha relação molar de classe 1. E se isso ocorrer, o cirurgião vai finalizar o tratamento sem que você tenha relação molar de classe 1. E você vai fazer isso depois, na fase pós-cirúrgica, que não é recomendado. Não é que não é recomendado, não é necessário, desde que você prepare bem e o cirurgião faça uma boa cirurgia e também, né, finalize o tratamento com o overjet ideal e com o côndilo lá bem posicionado na cavidade articular. Aí está aí o resultado final, né, que não, essa criança aqui teve não só um controle sagital, como um controle vertical, uma colocação de hipogônio, então o resultado foi muito bom. Ok? Aqui está ele. Tá. Tudo bem com relação ao controle sagital da classe 2? Ok. Então, controle sagital da classe 3. Bom, essa é uma paciente, vou contar um pouquinho a história dela. Então, essa paciente, com 3 tratamentos ortodônticos. Deixa eu ver aqui, entrou um probleminha aqui na minha... Renato, entrou um probleminha aqui, deixa eu ver. Pessoal, um minutinho só. Entrou essa tela aqui, tirou ela? Aqui. Pode minimizar. Não, não tem nem como minimizar. Pode fechar ela. Fecha? Ok. É que fui admitir um... Bom, essa paciente é uma paciente que tem uma simetria, né, facial, 2 tratamentos ortodônticos. Ela não tem uma face com comprometimento da classe 3, né? Então, os tratamentos ortodônticos recidivavam. Aqui nós temos ela aqui finalizada. Então, observa que tem uma discrepância relativamente forte, né, da relação molar de classe 3, como vocês podem ver, principalmente do lado direito, ela tinha uma simetria facial muito forte, que vocês podem observar na linha média, ok? Então, normalmente, esses pacientes classe 3 não tem muito problema para você obter o overbite do paciente, tá? Então, o que é importante aqui é que você tem aqui incisivo bem posicionado na base, não pode ter inclinação. Se você tem muita inclinação no inferior, automaticamente vai operar o paciente, não coloca o overbite ideal dela e você não tem obtenção da relação molar de classe 1. Então, é importante que você tenha aqui um bom posicionamento do incisivo inferior na base. Por isso que o -6 é o melhor aparelho para você posicionar os incisivos inferiores, principalmente nos casos ortocirúrgicos, tanto na classe 2 como na classe 3. Aqui uma visão oclusal. Tá bem alinhado, bonitinho. E aqui está o caso operado. Tá? Bom controle de overbite, tanto de incisivos, canino, relação molar ideal, né? E está resolvido. Linha média centrada. Então, normalmente, as classe 3,
eles não têm muito comprometimento do controle do overbite. E normalmente não precisa fazer muita segmentação, mesmo que ele seja paciente vertical, porque o overbite ele ocorre da melhor forma nos pacientes classe 3 do que os pacientes da classe 2, ok? Aqui uma visão oclusal após a remoção do aparelho. Aqui está ela, um sorriso lindo, maravilhoso, que vocês podem ver aí, né? Esse caso ficou muito bonito. Linha labial inferior bem contornada, né? E aqui está o paciente de bom tempo, muito estável. Então, por que nós temos estabilidade? Nós temos estabilidade porque nós tivemos um bom controle sagital, né? Através do aparelho ortodôntico. E praticamente todo o controle sagital foi feito no ato cirúrgico. Isso que é importante. Você deixa de usar elástico de classe 3 ou elástico de classe 2 nos pacientes de classe 2. Ok? Aqui está ela outra vez, ó. Tratamento assim, muito bonito, tá? Mais uma vez. E os dentes dela. E essa criança, ela ficou desde os 7 anos de idade até 17 anos utilizando os aparelhos ortodônticos para corrigir o caso dela, e ela é um paciente classe 3. Cirúrgico. Controle transversais, isso são casos são casos raros, né? E normalmente existe comprometimento tanto na classe 2 como na classe 3, mais na classe 3. Ok? Então, essa paciente aqui é uma paciente classe 3, vocês estão vendo que ela tem uma simetria, é uma paciente também que usou muito aparelho ortodôntico, ok? E aqui ela está numa fase final, já que nós finalizamos a fase pré-cirúrgica, que é um caso de multissegmentação. Então, nesses casos aqui, são feitas as multissegmentações, a multissegmentação da maxila. Não tentar fazer essa correção na fase pré-cirúrgica, não dá certo. E muitas vezes, como você não tem boa afinidade, você não está afinado, não está alinhado com o cirurgião, ele começa a dar ideias para você, para expandir o arco, diminuir o arco, e não é. Isso tem que ser feito no ato cirúrgico. Então, tem que ser feita a multissegmentação. Ok? Então, esses são os casos raros que são feitas a multissegmentação nos casos da classe 3. Ok? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que temos 2 ganchinhos, está seccionado. Está seccionado. Tem alguém com o microfone aberto, acho que é a Renata, hein? Ok. Aqui estão segmentados. Então, é exatamente esses casos aqui, ó. Por exemplo, ele está na fase final aqui, né, da fase pré-cirúrgica, e você coloca em uma oclusão do lado direito, você está com mordida cruzada bucal do lado esquerdo. Aí você coloca a oclusão aqui, ocluindo aqui, você está com mordida cruzada bucal do lado direito. Então, isso tem que ser corrigido no ato cirúrgico, ok? E esse é um caso de classe 3 combinado com uma discrepância transversal, que tem que ser corrigido no ato cirúrgico, tá bom? Então, tem que ser feita a multissegmentação. E aqui está o caso operado, ok? Observe que nós temos bom overbite, incisivos centrais e caninos, e uma boa relação molar de classe 1 do lado direito e lado esquerdo. E existe uma compatibilidade de oclusal, né, transversal na região de molares, ok? Aí a remoção do aparelho, uma visão oclusal. Aqui está ela já era uma mulher bonita, né? Então agora ficou muito mais linda, né? Muito mais linda. Não tem mais assimetria, tem uma posição labial muito boa, a foto de perfil
e o sorriso dela está maravilhoso, tá? Então, tudo bem? E aqui uma visão, ela sorrindo, e a oclusão dela lado direito, lado esquerdo e frontal. E agora, os pacientes de controle vertical. Então, normalmente são pacientes que apresentam linha de sorriso alta, né? Mordidas abertas, uma porção de situações que faz com que nós temos necessidade de fazer um controle vertical desses pacientes através de impacção de maxila. E elas podem ser multissegmentada ou não, depende da maloclusão que tem a paciente, ok? Se é uma mordida aberta, ela pode ser uma vertical, mas não tem mordida aberta, então não há recomendação fazer uma impacção somente. E, normalmente, os casos de mordidas abertas, então, a gente já faz juntamente com a multissegmentação, ok? Bom, esse é um paciente que já vem com tratamento ortodôntico, tentando corrigir a linha do sorriso dela. Enfim, o problema dele que mais incomodava ela era o sorriso, tá? Porque ela tem uma boa oclusão definida. Ela tinha uns probleminhas na oclusão, nós acabamos de ajustar os probleminhas e entregamos o paciente dessa forma para o cirurgião. Ele tem que, pelo menos, no mínimo, devolver ela com a mesma oclusão. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode impactar a maxila, ele pode avançar a maxila, ele pode rotacionar a mandíbula, o que ele quiser fazer. Mas ele me entrega a paciente com essa oclusão que ela tem. Tá? Eu acho que é extremamente importante. Ele não pode... não, você tem que usar aqui o quê? Elásticos de classe 2 ou de classe 3 para você finalizar o tratamento que não convém. Então, ele tem que fazer a impacção, resolver o sorriso dela. Aqui está uma visão oclusal. E aqui está o final do tratamento dela. Um tratamento muito bem sucedido, o cirurgião fez uma boa impacção e o resultado foi fantástico, tá ok? Tudo bem? Aí está a oclusão final dela, no resultado facial muito bom. Bom, ok, pessoal? Então, vamos então agora... Renato, você está com a câmera aberta, Renato. Renato está com a câmera aberta aí. Você está na tela aqui, Renato. Bom, então vamos ao primeiro paciente que eu quero mostrar para vocês. Ok. Ficou bem claro, então, essas 4 possibilidades de discrepância nos tratamentos ortodônticos, ortocirúrgicos. Então, vou mostrar a primeira paciente para vocês. Então, essa paciente é uma paciente que nós tratamos ela com o BioQuick, né? Essa paciente foi a primeira paciente a ser operada no Brasil com o BioQuick, tá? Tivemos um resultado fantástico aí. Então, ela é uma paciente de retratamento ortodôntico. Ela tem 17 anos e 4 meses. Ela é um padrão esqueletal de classe 2. Ela é uma mesofacial. Ela tem uma maloclusão de classe 2. Tem uma sobremordida. E ela é um retratamento ortodôntico, tá? E ela tem uma mordida cruzada bucal do dente 27. E a linha de sorriso um pouco alta, que o cirurgião achou que não deveria mexer nessa linha de sorriso dela, que o avanço mandibular favorecia aí a diminuir essa linha de sorriso. E ela tinha uma curva de SPI muito acentuada, era um agravante essa curva de SPI, tá? E ela já vinha com extrações de primeiros premolares, tanto superior e inferior. Ok? Aí está o perfil dela. Aqui não é tão comprometedor, né? Aqui nós podemos ver a teleradiografia dela. Aqui está um overjet muito acentuado. Ok?
E aqui ele tem, deixa eu ver se eu tenho aqui, isso aqui eu gostaria de mostrar para você. Ela tem um espessor de lábio de 10 superior, ela tinha uma versão do lábio inferior, né? Que era muito comprometido devido à classe 2, então tinha uma dobra desse lábio para baixo em função do posicionamento do lábio nas bordas incisais do incisivo superior, ok? Ok. E aqui está a maloclusão dela. Então, ela já não tem os primeiros premolares e foi finalizada em classe 2. Né? E aqui vocês podem observar aqui, ó, a tremenda mordida cruzada bucal que ela tinha do lado esquerdo, que se deu um trabalho danado para corrigir na fase pré-cirúrgica. Isso tem que ser corrigido na fase pré-cirúrgica, ortodonticamente. Ok? Aqui uma visão oclusal, e ela tinha a curva, aqui está a mordida, o dente apresentava a mordida cruzada bucal, era o segundo molar superior do lado esquerdo, e ela tinha aqui, ó, uma acentuada curva de Wilson, porque essa cúspide palatina, né, esse molar, ela ocorria pelo lado de fora, inclinando demasiadamente. Ela tinha uma curva de Wilson bilateral muito forte. Ok? Eu gostaria de voltar só um pouquinho aqui no que eu ia falar e acabei não falando. Aqui, isso, na cefalometria dela. Então, ela tem aqui o posicionamento incisivo com 8. Ela tem uma curva de SPI forte. E nós não tínhamos mais condições de pensar em extração para controlar esse posicionamento incisivo. Então, um dos grandes segredos desse caso aqui, para você fazer um bom controle, um bom tratamento cirúrgico do overjet dela, da relação molar de classe 1, seria você não levar mais para frente o incisivo. Tá? Porque ela tinha uma curva de SPI muito forte. Depois vocês vão observar a biomecânica que nós fizemos. Tá? Então, um dos segredos desse caso é um bom controle sagital na fase pré-cirúrgica, ok? No preparo. Aqui está o perfil, aqui está a maloclusão dela, a visão. Bom, então os estágios. Então, o estágio ortodôntico e cirúrgico, o planejamento cirúrgico. Então, nós vamos parar por aqui, nós vamos minimizar aqui, vamos dar um ESC aqui, vamos minimizar. Aqui eu entro. Stop share, né? Stop share. Aqui eu vou lá no meu paciente, vamos lá na nossa análise de planejamento. Então, aqui está ela. Não vou mostrar, tem todas as fotos, os arquivos que você já sabe aí. Eu vou tirar daqui para ficar. Aqui nós temos a diagramação dela, dos incisivos, né? Então, você observa que tem um comprometimento forte aqui do incisivo inferior. Isso compromete a relação molar de classe 1. Eu acredito que vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando, tá? Então, excesso de inclinação inferior compromete a relação molar de classe 1. E aqui ela tem um erro molar de 8 do lado direito e do lado esquerdo. 8. Completo, fechado. Então, foi removido os incisivos, os primeiros premolares dela, e não foi feito nada, eles colocaram o aparelho fixo nela e não fizeram nenhum tipo de biomecânica e ela continuou com a mesma relação molar, ou ela tinha até menos, conseguiram colocar mais erro na relação molar. E ela tem aqui uma curva de SPI extremamente forte, que vocês estão vendo. Então, como é que nós controlamos essa curva de SPI? Nós fizemos o strip nela e mecânica de classe 3, para você nivelar essa curva e não inclinar o incisivo para frente. Se eu inclino o incisivo para frente, eu tenho problema no ato cirúrgico, que é aquele problema que eu disse para vocês, que são os problemas que os cirurgiões têm na fase quando opera o paciente. E aqui nós temos o VTO cirúrgico. Então, o cirurgião já me deu um alinhamento de como será a cirurgia dela.
será feito um avanço mandibular com rotação anti-horária, tá? E vai ser avançado 8 milímetros essa maxila, a mandíbula. Ok? E aqui nós temos o planejamento dela. Nós vamos usar o BioQuick, superior e inferior. Vamos usar o MPO, o mini implante, para corrigir aquela mordida cruzada bucal na fase pré-cirúrgica. Foi o que gastou mais tempo aí, tá? E vamos recomendar as extrações de terceiros molares previamente. Não se torna muito difícil, né? E nós vamos usar elástico de classe 2 na fase pós-cirúrgica. E devemos usar o elástico de classe 3 na fase pré-cirúrgica. E aqui está a sequência do planejamento, que é muito importante, para ser muito bem detalhado, para você cumprir aquelas fases importantes do tratamento ortodôntico. Ok? Aqui, como observação, nós temos aqui uma mordida cruzada bucal do dente 27. E aqui nós colocamos uma previsão de 30 meses, porque foi o primeiro caso que nós operamos com o BioQuick. E normalmente é 30 meses ou um pouquinho mais nos casos ortocirúrgicos. Ok. Acho que todos entenderam. Vou dar um stop share aqui. Aqui eu estou. E agora nós vamos lá buscar o paciente para que a gente possa dar continuidade. Pronto. Então, foi aqui que nós paramos. Bom, então, o primeiro estágio é o estágio do planejamento. Então, nós já estamos alinhados com o cirurgião. Ele recebe esse material, ele recebe o paciente no sistema H3Easy, ele recebe, tá? E lá ele devolve o paciente para mim dizendo, a cirurgia vai ser um avanço mandibular, ou vai ser uma impacção, tal. Assim, eu tenho uma forma de como eu vou pensar a instalação desse aparelho. Bom, então está resolvido. Nós vamos repetir mais uma vez aqui. Está ela, o sorriso, tanto frontal, em 45 graus e de perfil. Então, essas fotos estão extremamente importantes. Aqui nós temos o modelo digitalizado da paciente. Ainda tem restos de resina, nesses observa tem restos de resina do tratamento anterior. Aqui nós temos uma visão oclusal superior e inferior. E aqui nós temos a curva de SPI. É forte essa curva de SPI, muito forte. Me preocupa muito essas curvas de SPI, tá? E aqui nós temos a radiografia panorâmica, ela é uma braque facial, mesmo para braque, né? Então, recomendou aí extração imediata dos terceiros molares para que a gente possa iniciar um tratamento ortodôntico. Você extraindo o terceiro molar, automaticamente você tem mais espaço, tem uma forma mais fácil de trabalhar e fazer o posicionamento final nessa fase pré-cirúrgica. Aqui, mostrando aqui um erro molar de 8, uma linha média centrada e um erro molar de 8 do lado esquerdo, ok? A curva de SPI, eu coloquei mas eu acredito que essa curva de SPI consome um pouquinho mais do que 1 milímetro de cada lado. E será feito um stripping, estão vendo aqui, né? Para manter esse incisivo numa posição mais centrada. E aqui é o nosso comprometimento, né? Do tratamento ortodôntico. Então, para tanto, nós temos que finalizar os incisivos numa boa posição com relação à base. Ok? Então, nós temos aqui 8. Nós vamos tratar essa curva de SPI dela e finalizar com 8 na fase pré-cirúrgica. Ok? Então, com isso, nós colocamos 0 aqui na correção cefalométrica do incisivo. Então, essa curva de SPI ela será controlada através do stripping e através da biomecânica de classe 3 na fase pré-cirúrgica. Entenderam? Tudo bem assim? Todos concordam? Ok. Vamos lá, então. E aqui nós lançamos o nosso planejamento. Então, ela vai usar o BioQuick. Ela vai ser
serão feitas as extrações dos terceiros molares. Vamos usar o mini implante para fazer a correção do 27, do dente 27. Vamos fazer um strip no arco dentário inferior, né, nos incisivos. E a cirurgia, será feita uma cirurgia mandibular, um avanço e uma rotação anti-horária da mandíbula, tá ok? E posteriormente nós vamos, até podemos definir mais para frente, ou já lançamos um planejamento, que vamos usar uma placa de Hawley superior e a contenção 3x3 inferior, que daí pode mudar um pouquinho a escolha do aparelho de contenção superior com uma placa de acetato, que aí tranquilamente pode ser usado. Ela já tem uma história de sobremordida, ok? Muito bom. E assim será feita. E a correção cirúrgica, o VTO cirúrgico dela, terá um avanço de 8 milímetros da mandíbula, com uma rotação anti-horária. Fechado? Todos de acordo? Ok. Então, vamos nós. Então, segunda fase. A primeira está bem feita, foi muito bem planejado, muito bem definido. Já escolhe exatamente o aparelho que vai ser usado. Então, não tem erro. Tá? Vocês têm certeza de planejar bem, tudo vai dar certo. Então, vamos iniciar a fase para a cirurgia, que nós já fizemos um planejamento lá, a sequência de instalação do aparelho ortodôntico. Tá claro? Então, nós vamos trabalhar com aletas duplas. Nós vamos usar o fio, na fase 3, no arco auxiliar, o NIC titânio 014. E vamos usar no fio, no slot principal, nós podemos dar início com o fio 17x25 e automaticamente operar o paciente com o fio 19x25, porque nós precisamos mais controle de torque, ok? Então, aí a paciente está preparada para receber a cirurgia. Aí instalando o aparelho, então nós também, esse foi um dos primeiros casos que nós fizemos com o BioQuick. Aí, não tem necessidade nenhuma, você faz uma instalação, um caso ortodôntico normal, não tem mudança nenhuma, porque esse caso é um controle sagital e nós não temos problemas verticais. Tá? Pelo contrário, nós temos uma sobremordida, que isso daí não tem necessidade de você pensar em uma correção dessa sobremordida nessa fase, ou preparar alguma coisa que seja feita para corrigir essa sobremordida. Ok? Aí nós iniciamos com o fiozinho 014, somente no slot principal, mas poderia iniciar com os dois. Aqui, observa que nós temos que já pensar na correção dessa medida cruzada. E aqui nós já instalamos superior e inferior nela e já estamos pensando já em fazer essa correção dessa mordida cruzada bucal, ok? Então, vocês estão vendo aí que corre o risco de aumentar essa sobremordida, vai piorando, mas nós temos que fazer uma ação imediata aí, tá? Aqui nós fizemos um levante, esse levante posterior foi complicado, porque esse levante nós teríamos que ser feito no anterior, mas o overjet é muito grande, muito grande. Então, você teria que fazer um top muito grande do paciente. Okay? Então, nós fizemos um top do do primeiro molar inferior. Já colocamos o mini implante e colocamos aqui, como ela não tinha oclusão desse dente, colocamos aqui um lingual clip na parte palatina, onde ela tinha provocava uma intrusão, tá? E uma biomecânica de movimentação para a palatina desse molar. Okay? Aí está. E já colocamos o aparelho ortodôntico inferior, já com o objetivo de descruzar, fazer descruzamento bucal do paciente. Então, esse levante aqui, nós pensávamos que ia ser menos. Esse levante você tem que fazer o tanto quanto para você descruzar esse dente. Então, muitas vezes foi feito um levante, não deu certo, ficou faltando, fizemos outro levante
e praticamente ficou bastante alto daí. Olha, você tem uma noção agora aqui, ó. Você tem uma noção do quanto foi alto esse levante aqui no molar. E tem que ser o suficiente para você descruzar, para o aparelho ortodôntico poder intruir o segundo molar e fazer a movimentação dele no sentido lingual. Aí, já um pouquinho mais avançado. Ok. Aí nós mudamos, né? Já começou a dar interferência, nós mudamos o lingual clip para um botão palatino. Aí está o overjet dela, o overbite. E aqui nós já começamos a melhorar o controle transversal. Estamos com o fio 18. E aqui automaticamente esse molar está fazendo uma movimentação vestibular, bucal. E essa curva do Wilson está normalizando. E vocês observam aqui que esse molar está movimentando no sentido palatino. E aqui chegamos numa fase melhor, que já com fio retangular é muito importante, já entrando com fio 17/25, nesta fase. E quando você entra com fio retangular, já melhora as condições de torque no segmento posterior também. Aqui mais uma vez, e no momento que você viu que você descruzou, nós fomos removendo aos poucos, né? Aos poucos o levante. Porque esse levante intrui o molar, aumenta a sobremordida, entendeu? Aumenta a curva de SPI. E automaticamente aumenta a sobremordida, tá? Pelo fato da intrusão do primeiro molar inferior. Já que vocês estão observando que nós vamos removendo um pouco, e automaticamente você tem que estar essas mordidas cruzadas finalizadas. E aqui chegamos numa fase aí do fio retangular. Nós tivemos mais controle, retangular de aço superior. Tá? E aqui nós estamos ainda com fio 19/25 de níquel titânio inferior. Ok? Removendo um pouquinho mais. Observa que o molar já tem uma boa posição no sentido transversal. E aqui nós estamos aí já com uma fase que nós conseguimos instalar o fio retangular 19/25 na arcada dentária inferior. Ok? Então, é um caso que não tem tratamento com relação aos espaços. Então, nós já colocamos já os conjugados passivos, né? Que é do gancho soldado na mesial do canino até o último dente que tiver com o aparelho. Aqui mais uma vez. E praticamente agora nós já não estamos mais fazendo o controle da mordida cruzada bucal desse molar. E aqui tem um pouquinho de espaço inferior, nós estamos fechando. Ok. Mais uma visão oclusal. E aqui nós chegamos numa fase muito boa do tratamento. Foi quando nós estávamos iniciando a ideia de trabalhar com dois fios. Então, nessa fase, nós instalamos o fio retangular, já estava instalado o fio retangular 19/25 de aço, e instalamos no slot auxiliar um fio 14 de níquel titânio, ok? De pré-molar a pré-molar. E aí as coisas começaram a ter uma melhora muito significativa. Aqui mais uma vez, um overjet tranquilo. E aqui foi o momento que nós fizemos o stripping com os dentes inferiores e passamos a utilizar elástico de classe 3. Elástico de classe 3. E para que nós possamos ter melhor posicionamento do incisivo, né, na base, e para que a gente possa obter a relação molar de classe 1 no ato cirúrgico. Tá claro? Ok. Então, e o fato de você estar com 2 fios no arco dentário superior, você controla o torque também.
no elástico classe 3. Tá? Então, você tem um controle do torque. Aqui está ela. Nesta fase. Um sorrisinho dela aí. E aqui, o momento que nós já temos um bom controle sagital do tratamento ortodôntico. Foi onde que nós colocamos 2 fios também no arco inferior. Tá bom? Então, agora nós estamos com 19,25 de aço superior e mais o fio de níquel titânio no slot auxiliar. Mais uma vez. Tudo bem alinhado, né? As grandes vantagens do sistema TD-Wire é com relação ao alinhamento entre canino, né? Canino e incisivo lateral, né? É fantástico. Então, aqui vocês observam que nós já temos a curva de Wilson controlada, tá vendo? Está bem controlada. Então, significa que as cúspides cêntricas vestibulares estão bem alinhadas. E aqui nós temos o overbite dela. No overjet, perdão. Overjet dela. Aqui, quando nós iniciamos, e 9 meses e 18 dias de tratamento ortodôntico. Ele poderia ser um pouco mais rápido esse tratamento, na fase pré-cirúrgica. O que nos sai um pouco fora da nossa programação foi corrigir essa mordida cruzada bucal, okay? E nós não temos trabalhado com 2 fios na fase 1 e fase 2 do tratamento ortodôntico. Ok? Aí seria mais rápido também. Ok. Uma visão sagital e como ela está agora. Essa curva do Wilson está planinha, curva de SPI, perdão. E a curva do Wilson está harmônica. Okay. Aí, quando nós iniciamos, e nessa fase, aqui está, quando nós iniciamos, e nessa fase aqui, então, está super alinhado, tá bom? Curva de Wilson controlado. Mais uma vez, praticamente o paciente está pronta para operar. Então, ela está com o fio, com o arco cirúrgico, que é o mesmo arco, né? É o mesmo arco, somente foi programado, feito uma boa diagramação do arco e colocado os ganchos de linha média. Eu sempre faço os ganchos soldados, do que fazer os ganchos climpados, principalmente na linha média. Então, corre o risco de soltar esses ganchinhos. Não dito por mim, mas sim pelo cirurgião, que prefere os ganchinhos soldados bem melhor, que não corre o risco nenhum de um acidente, tá? Então, o paciente está pronto para operar. Ok? Então, é feita a documentação, é feita a tomografia. Hoje o tratamento, os planos ortocirúrgicos total feito com modelo digitalizado e tomografia computadorizada, que eles fazem os planos do tratamento da cirurgia ortognática do paciente. Aí, mais uma vez, a visão oclusal. Mais uma vez aqui o overjet obtido. E chegamos na fase cirúrgica. Se foi bem preparado, você tem bom resultado. Você vai trabalhar menos na fase pós-cirúrgica de estabilidade. Se o cirurgião operou bem, menos trabalho também. Ok? Então, esses fatores têm que estar muito bem engrenados aí para que você receba esse paciente com um controle sagital totalmente definido. Ok? Aqui está ela operada. Foi o que eu disse para vocês. Então, o ortodontista ele é o GPS do cirurgião, tá? Nos casos sagitais. Então, a cirurgia fica regular ou melhor se você preparou bem o paciente. Você vai trabalhar mais ou menos se você também finalizou bem a fase pré-cirúrgica. E aqui a gente observa, eu não sei se eu vou ter na próxima, não, aqui está. Aqui se vocês observam, está um pouquinho pequeno,
que o incisivo inferior manteve-se em 8. Então, nós corrigimos a curva de SP, tá? E mantivemos o incisivo na posição de 8. Foi fantástico. Esse foi um dos grandes segredos. Tá? Aí foi feito simplesmente um avanço, uma rotação no sentido anti-horário. E aqui está o caso pós-cirúrgico. Então, do lado esquerdo ficou muito bom, ó, encaixadinho em classe 1. Aqui do lado direito também ficou bom, mas nós tivemos um problema de altura do segundo molar. Tá ok? Então, mas o tratamento sagital foi totalmente definido no ato cirúrgico. Bom, agora nós temos que resolver aquela mordidinha aberta do lado direito. Então, vamos entrar na fase 4 do tratamento ortodôntico, que é a fase de estabilidade do tratamento. E aqui nós já estamos na fase de estabilidade. Então, através do uso de elástico. Mantém-se os fios. Tá, ok? Eu gosto sempre de receber o paciente com 15 dias, até com uma semana é legal receber o paciente. Porque eu já dou direcionamento dos elásticos. Então, normalmente, agora já vamos usar uma biomecânica voltada para a classe 2, porque a paciente é uma classe 2. Se o paciente fosse uma classe 3, nós colocávamos um losango aqui voltado para a classe 3. Ok? E no início não dá para você pensar em reposição, nada. Você tem que pensar somente na estabilidade. Então, a hora que você vê que você tem estabilidade, aí sim, aí você passa na fase de redefinição da oclusão. Ok? Então, como é que eu faço aqui? Então, essa fase de estabilidade está muito relacionada com a maloclusão, com a cirurgia ortognática que foi feita, se é um paciente classe 3 ou classe 2, se é um paciente vertical. Então, a gente recomenda o uso do elástico 24 horas, e no mínimo, aí, num caso como esse, 2 meses. Aí você pede para o paciente usar somente para dormir, o paciente volta, está estável. Aí você fala para o paciente, ó, você vai usar 15 dias para dormir e fica 15 dias sem usar. Se ele voltou, se estiver estável, está estável. Então, finaliza essa fase de estabilidade do tratamento ortodôntico. Tá, ok? É lógico que os pacientes verticais são um pouco mais difíceis, na classe 3 nem tanto. A gente observa que na classe 3 você tem muito mais facilidade de obter a estabilidade, tá? Aqui está a carinha dela, analisando o perfil. Isso é uma fotografia bem recente, poucos dias após a cirurgia, tá? Para não ter demasiado. Aqui nós já temos aqui o resultado que é um pouco melhor. Aqui essa mordidinha fechou um pouco, sem nenhuma mudança de posicionamento de peças, ok? Aqui está mais uma vez. O sorrisinho dela melhorou. Não foi feita impacção disso daí, viu? E finalizou a fase de estabilidade. Significa que está estável o caso. Então, agora nós vamos para a fase de redefinição da oclusão do paciente. Tudo bem? Ok. Então, essa redefinição é o mesmo protocolo de um caso de detalhes e acabamento que está no capítulo 3, no capítulo 4 do nosso livro. Então, quem tem o livro obedece aqueles itens que estão dentro do capítulo e você faz um bom acabamento. É um tratamento praticamente normal. Então, observa aqui que a oclusão do segundo está boa, do primeiro está não, então nós removemos o fio ali do segundo. Tá, ok? A oclusão do lado esquerdo está muito boa, vocês podem observar. E aqui nós estamos com 10 meses e 28 dias de tratamento, com 40 dias após a cirurgia. Então, com 8 meses nós operamos ela,
né, de fase pré-cirúrgica, e aqui nós já estamos com 2 meses de estabilidade. Aqui mais uma vez. Aqui detalhando, né? Observa que nós estamos aqui um detalhezinho, substituiu aqui o bracket do canino, para corrigir um pouquinho mais de rotação, vocês estão vendo, né? Então, mesializou um pouco mais esse bracket. E essa rotação, muitas vezes você mesializa um bracket, tanto no sistema autoligado quanto no sistema ligado, e é muito difícil de corrigir. Então, no sistema híbrido, TD-Wire, então, praticamente, quem vai corrigir essa rotação é o fio auxiliar. Rapidinho corrige essa correção. Aqui ainda utilizando os elastiquinhos, né? Aqui o fio inferior foi substituído por um fio 17 por 25 de níquel titânio e o 14. Quem vai trabalhar mais aqui é o fiozinho 14. Mostrando aí as grandes vantagens. Então, a oclusão do primeiro molar superior com o primeiro inferior já está boa, está melhorando. E agora chegamos na fase final do tratamento. Que a gente dá como detalhes de acabamento usando o fio braid, né? Mas, na realidade, é um fio para fazer o assentamento da oclusão. Tá ok? Então, e aqui nós começamos a partir aqui para um checklist do tratamento, overbite, overjet, tá? As guias funcionais. Então, vocês observam que o paciente já não está mais com o aparelho nos segundos molares. Okay? Mais uma vez a visão oclusal. Overjet, overbite bom. Como ela era. Como ela ficou. Aqui está, mais uma vez, uma visão final do tratamento ortodôntico, né? Uma visão oclusal. A remoção, né? Aquele protocolo que eu disse para vocês, que a gente normalmente remove o aparelho superior, e depois de 30 dias remove o aparelho inferior, a gente sempre observa aqui a oclusão melhor. E aqui vocês podem ver o resultado que nós tivemos aqui, ó. Muito bem assentado, não só molar, como pré-molar, chave canino, linha média, e a correção sagital manteve-se super precisa, tá? Aqui mais uma vez. E aqui nós utilizamos uma placa de Hawley, né? Do lado da medida cruzada, se vocês quiserem fazer um desgaste, não acredito que vocês podem fazer. E aí está a paciente após a remoção dos 2 aparelhos. Mais uma vez, a contenção. Aqui está. Super legal, né? Aqui está a carinha dela. O perfilzinho ficou muito bonito. Não é mais assimétrica. Um sorriso lindo. Tá? Então, no momento que você faz o avanço, tem conversado muito com o Eduardo, né? Então, essa paciente é uma paciente mesofacial, né? Se você observa na primeira fotografia, necessitou impacção de maxila. Mas no sorriso, esse lábio sobe em função da discrepância esquelética que ela apresentava. Mais uma vez, acho que 30 dias depois, a oclusão melhorou ainda mais, né? Aqui está. O sorrisinho dela ficou muito bonito. Aqui o resultado final. Tudo bem, pessoal? Então, fazendo um resumo, né, sobre esse caso, não quero ser repetitivo, mas é o ponto crucial de casos ortocirúrgicos, controle e tal, é finalizar o caso com um bom posicionamento do síntese inferior na base. Isso é tudo. Ok, pessoal? Tudo bem? Que é o segredo para que o profissional possa tratar a discrepância digital no ato cirúrgico. Então, depois você não precisa ficar preocupado utilizando muito elástico de classe 2. Então elástico de classe 2 são 2 motivos. Ou não finalizou oclusão em relação cêntrica, né, a cirurgia, ou você tem necessidade de usar muito elástico em função de você não ter uma compatibilidade de arco em função dos torques anteriores. Tá bom? Ok.
Bom, então agora, só dar uma olhadinha aqui. Nós vamos, então, stop sharing. E agora nós vamos ter que... Nós temos que abrir o outro... Ô, Renato, um minutinho só aqui, pessoal, que eu tenho que fechar o programa de diagnóstico e reabri-lo, sabe? Stop share, você pode fazer o que quiser no computador aí que vai. Verdade? Então tá. Então, deixa eu baixar aqui. Eu vou fechar aqui. Então, agora nós vamos abrir outro paciente. Vamos dar ele. Dá um ESC nela. Eu vou até tirar ela. Né? Você está passando o programa lá. Tá. Então, nós... Stop share. Stop share. Seleciona agora o PowerPoint, você quer? É, eu vou selecionar o PowerPoint. Ok. Bom, então o propósito nosso desta apresentação é mostrar para vocês um caso que necessita do controle sagital, que é esse que eu mostrei, que são nos casos braquifaciais ou mesofaciais, tanto na classe 2 como na classe 3. Nós fizemos uma breve introdução também nos tipos de problemas que nós podemos ter, que são os problemas sagitais na classe 2, na classe 3, os transversais e os verticais, né? Então, agora eu vou mostrar um caso que aproveito também, que é um caso que foi um dos primeiros casos verticais, trabalhando com o TD-Wire, um paciente que necessita controle vertical com multissegmentação, tá bom? Bom, aqui está ele, também um paciente que já vem com tratamentos ortodônticos, o profissional tentando minimizar a mordida aberta ou tratar a mordida aberta esquelética muito forte. O paciente é 17 anos e 2 meses, é um paciente classe 1, é um dólico facial, tem uma maloclusão dental de classe 1 também, tem uma mordida aberta total, tem uma interposição de língua e tem uma macroglossia. Então, a minha grande preocupação nesse caso foi a macroglossia. Aqui está uma visão frontal de perfil. A gente observa que é um paciente bastante vertical. Pessoal, desculpa um pouquinho que eu vou ter que levantar aqui, tá? Meu computador está com bateria fraca. Eu vou colocar a bateria nele. Um minutinho só. Um minutinho só, desculpa. Pronto, não tem mais problema. Ok? Todos alinhados aí? Então, vamos lá. Aqui está a cefalometria com o aparelho anterior. Então, quando normalmente, os casos que nós recebemos de outros profissionais, eu faço toda a documentação com o aparelho instalado. Depois, eu removo o aparelho, e, é lógico, com autorização do paciente, e a gente faz nova documentação. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma teleradiografia, um paciente fortemente vertical e uma sobreposição da teleradiografia com o perfil do paciente. Aqui nós temos as medidas verticais dele. Ó.
É um paciente muito forte, né? Aqui estão, observa que o oclusar sendo 23, 42, 72. Não tem como você compensar essa discrepância vertical, tá? Aqui está também as medidas verticais, ó. Frankfurt mandibular 33, maxilomandíbula 33, tá? Então, extremamente forte. Aqui as medidas deles e o ITS dele é -1 normal. E agora nós estamos vendo ele aqui, ó, após a remoção do aparelho. Ele tem uma morfologia muito grande, observa que tem um volume um pouco maior dessa mandíbula em função dessa morfologia. Bom, repete-se, né? Então, estágio de ortocirúrgico, né? De planejamento ortodôntico e planejamento cirúrgico. Então, eu pego, faço a documentação, envio essa documentação já dentro do programa do H3Visa ao cirurgião. Lá ele me diz, vou fazer uma impacção de maxila, vou avançar a maxila, vou segmentar a maxila, fazer uma rotação de mandíbula, então a partir daí eu sei como instalar o aparelho. Tá? Se o paciente quiser fazer uma consulta com o cirurgião, que eu acho interessante, né? Ele é a melhor pessoa para explicar exatamente o que será feito no paciente, seria aconselhável também. Bom, então agora eu vou dar um stop share aqui e vou lá no sistema diagnóstico. Então aqui tem a cefalometria dele, que vocês já viram. Aqui está a teleradiografia inicial, né? Ela com o aparelho ainda. Aqui tem as medidas. Então esse paciente ele tem os incisivos, podemos dizer que não estão maus, né? O ANB dele 5,5 em função da discrepância vertical, né, que ele tem. E ele tem um posicionamento de 27. Ok? Então, ele tem um erro molar de 2 do lado direito, um erro molar de 5,5 do lado esquerdo. Ele não tem apinhamento inferior, estão vendo, né? Ele não tem apinhamento entre o dente 4 e o dente 5. Ele não tem curva de SP, super plana, um paciente vertical, né? Não tem curva de SP. Poderia ter até um pouquinho, que seria bom, né? Seria melhor. Não tem. Então, nós fizemos aqui, vamos ver a correção dos incisivos, né? De 7 para 7, então, nós não vamos fazer nenhuma correção do incisivo dele inferior. Tá ok? E aqui existe a movimentação que será feita no sentido sagital. Ele vai ter que fazer mais movimentação, vai ter que fazer uma correção no sentido vertical. Tá ok? Então, nós vamos usar o BioQuick, como vocês estão vendo aqui. Será feita uma impacção da maxila, multissegmentada, tá? E será feito um avanço mandibular, colocação de hipogônio, tá? É um paciente muito forte, vertical, um caso cirúrgico, impacção de maxila com segmentação e avanço e rotação mandibular. Bom, então aqui nós temos, vai usar elástico de classe 2 na fase pós-cirúrgica. E aqui nós temos a sequência do tratamento ortodôntico, que é muito importante aqui, né? Diagnóstico, diagramação, remoção do aparelho fixos, indicação das extrações dos dentes dos sisos, né? Aí a instalação do aparelho total nele, começa pelos molares. Vamos dar uma angulação a mais para os caninos superiores, porque será muito segmentada, levar essas raízes mais para distais, e fazer uma contra-angulação do lateral, para levar as raízes laterais para a mesial. Então a raiz lateral vai para a mesial e do canino vai para a distal, para criar espaço suficiente
para a gente poder fazer a cirurgia segmentada na maxila. Tá bem claro? Bom, e aí nós vamos usar os arcos de alinhamento, nivelamento, né? E na fase 3 nós vamos seccionar os fios para fazer a multissegmentação. E aqui está a cirurgia que vai ser feita e depois entra na fase pós-cirúrgica. Então, tem que ser muito bem planejado esses casos verticais. Muito bom. Está definido, está tudo alinhado. Então, agora nós vamos voltar ao nosso paciente. Vamos lá. Bom, então foi feito o planejamento ortodôntico e o planejamento cirúrgico. Então agora a gente entra numa fase importante dos pacientes verticais, que é a montagem do aparelho ortodôntico. Então, vamos lá. Aqui mais algumas fotos importantes para a gente fazer a montagem da documentação, do planejamento do paciente. Aqui são os modelos digitalizados com o aparelho que ele já tinha. Então, observa que praticamente impossível, né? Você tem que fazer uma profilaxia no paciente. Olha o terceiro molar onde está. Olha esse daqui onde está. Ó. Não tem espaço para você poder trabalhar. Aqui uma visão oclusal, está totalmente alinhado. Olha aqui onde está esse terceiro molar aqui, ó. Estão vendo? Aqui a radiografia panorâmica, então primeiro faz essa profilaxia aqui, ó, remover os terceiros, remover o terceiro. Então normalmente as cirurgias dos terceiros molares ela tem que ser com mínimo 6 meses antes da cirurgia ortognática, viu? Para que a cirurgia mandibular possa ser executada nessa região aqui, que não haja fratura, né? E observa que aqui nós temos até uma inversão da curva de Spee, né? Bom, aqui nós temos um erro molar de 2 do lado direito, e um erro linha média está centrada, tá certo? E tem um erro molar de 5,5 do lado esquerdo. Ok? E agora nós fizemos uma previsão, um comprometimento ortodôntico. Eu gosto muito de falar desse comprometimento, porque se planejou para finalizar em 7, nós vamos trabalhar para finalizar em 7. Ok? Então, automaticamente, você lança como 0 de problema dos incisivos inferiores. Está bem claro assim? E aqui nós temos o VTO cirúrgico, sagital. Não temos VTO vertical. Isso ele faz. Hoje é tudo através da tomografia computadorizada e os modelos digitalizados. Nós mandamos esses modelos digitalizados, ele encaixa esse modelo digitalizado no crânio do paciente e faz todo o planejamento que tem que ser feito. Bom, e aqui surgiu o planejamento. Então, nós vamos extrair os terceiros molares dele. Será feita a impacção da maxila. Será feita a multissegmentação da maxila. Será feita um avanço mandibular no sentido anti-horário e vai colocar um pogônio dele, avançar o queixinho e diminuir a altura vertical também através do pogônio. Vai ter que tirar um pouquinho de osso ali que vai melhorar o vertical do paciente. Tá bom? Bom, então a instalação do aparelho é muito importante agora. Então nós já vamos fazer uma correção vertical. Aqui eu não tenho para mostrar para vocês como é que é feito. No livro está certinho como é que é feito isso. Como nós vamos fazer uma cirurgia multissegmentada, quem vai definir o overbite é o posicionamento dos brackets de vertical. Então a gente recomenda colocar os brackets dos incisivos
centrais laterais mais alto, superior, fazer uma rotação maior do canino e uma anti-angulação uma angulação a mais do canino e uma anti-angulação dos laterais para ser feita a multissegmentação. Depois, nós vamos provocar a recidiva ortodôntica do segmento anterior para que o cirurgião possa fazer o overbite do paciente de acordo com o alinhamento vertical que nós fizemos dos brackets, tá? Aí, dando um acabamento, né, para fazer um bom posicionamento vertical, tem que detalhar essas bordas incisais, né? Aqui já fizemos do lado direito, e aqui vamos fazer do lado esquerdo. Aí, detalhezinho. E a montagem. Então, vocês estão vendo aí que essa montagem é mais alta. No inferior, normal. Não tem necessidade de você abaixar a colagem dos inferiores. Normal. Então, aqui vocês podem observar que tem mais ângulo do canino e menos ângulo lateral. Então, esse lateral vai para mesial, esse canino vai para distal. Então, criando espaço para cirurgia entre o lateral e o canino, para fazer a multissegmentação. Aqui, mais uma vez, na fase 1, né, de tratamento ortodôntico. Aqui está uma visão oclusal. Hoje, automaticamente, nós entramos imediatamente com 2 fios. Tá? Aqui nós estamos com o fio 1925 de níquel titânio. Aqui uma visão oclusal. E aqui o overbite do paciente e também tem um pouquinho de overjet, né? E nós observamos aí que tem uma interposição de língua, tem uma macroglossia. Isso me preocupava muito, muito mesmo. E aqui na fase que nós já estamos preparando ele para a cirurgia. Ele está sem os fios. E agora nós fizemos a coordenação dos fios. Já com fio de aço 1925. E aqui ainda nós soltou um bracket aqui. E nós colocamos o fio auxiliar juntamente com um fio 17 por 25. E já incluímos aqui um fio de aço cirúrgico 1925 superior. E fizemos a segmentação entre o lateral e o canino. Bom, vocês estão observando que no arco superior a gente coloca o gancho normal do segmento posterior, que fica na mesial do canino, tá? Aí você você secciona o fio, aí você solda um ganchinho aqui na distal, que vocês estão vendo, na linha média. Então é muito importante ter esse ganchinho na distal, gancho da linha média e na distal do lateral, para que o cirurgião possa fazer no momento que ele faz a imobilização, esse fio que tem que estar bem plano, porque nós colocávamos somente na linha média, dava um flap, né? Isso não pode ocorrer. E com esse ganchinho aí, ele vai apertando a ligadura, né? Para depois ele fazer a osteossíntese, então fica bem planinho aí o segmento posterior com o segmento anterior. Aqui mais uma vez. E aqui está quando foi feita a segmentação. Tá vendo? Então, foi segmentado também o fio auxiliar de distal de lateral a distal de lateral. Manteve. É que nós estamos fazendo um alinhamento. Posteriormente será feito um fio de aço aqui. E não tem segmentação no arco inferior. Aí uma foto em detalhes mostrando aí após a segmentação. Tá? Então, o paciente vai para casa, e essa fase aqui, do dia que a gente faz a segmentação, no mínimo 45 dias para operar o paciente. Agora, nós temos que aguardar a recidiva. Aí está, o paciente voltou. 35 dias. Então, vocês observam a recidiva ortodôntica que houve aqui, ó, tá vendo?
Eu não sei se eu tenho uma foto em detalhes. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma foto em detalhes, tá? Então é muito importante ocorrer essa recidiva. Porque aí o cirurgião vai fazer um tratamento dentoalveolar esqueletal do overbite do paciente. Tá certo? Depois ele vai fazer a multissegmentação, ele vai imobilizar o segmento posterior e depois ele vai alinhar a pré-maxila com o fio posterior. Automaticamente já tem um overbite ideal com um pouco mais de correção. Então, nós definimos o overbite. Então, a gente também passa a ser um GPS do cirurgião na correção do overbite. Aí vai para a cirurgia. E aí está. A cirurgia está feita. Foi feita uma multissegmentação, que vocês estão vendo aqui, ó, multissegmentação. Foi feita uma impacção da maxila. Então, o cirurgião imobiliza através da oclusão de canino para trás, do lado direito e lado esquerdo. Depois ele desce, como vocês estão vendo aqui, ó, ele desce, dá o alinhamento do fio anterior com o fio posterior, tá ok? E faz a osteossíntese da pré-maxila, que até então nós não fazíamos e agora nós estamos recomendando fazer também esta osteossíntese que vai dar mais estabilidade. Entenderam ou não? Super? Super, super. Bem preparado, certinho. Não tem erro. Quer que eu faça? Vou repetir outra vez. Então, foi feita a LEFOR 1, tirou o osso que tinha que tirar. Aí foi feita a multissegmentação, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, entre o lateral e o canino. Aí o cirurgião imobiliza o segmento posterior, que é esse segmento aqui para trás, e faz a osteossíntese, essa osteossíntese aqui. Aí depois ele desce a pré-maxila, dá o overbite, porque já está definido o overbite, Ele desce e faz o alinhamento do fio anterior com o fio posterior. Por isso que tem que ter esse ganchinho aqui e o ganchinho distal para ficar bem planejado. Ele vai apertando, vai descendo a oclusão, fica bem alinhadinho ali. Não dá um flap, né? O lateral normalmente ele subia, tá? Ok, tá super legal. Aí foi feito um avanço mandibular, colocou o pogônio nele. Aí está uma visão imediata aí do perfil dele. Bom, nós fazemos laser em todos os pacientes, melhorou muito, né? A sensibilidade, o edema. Nós já pedimos que o paciente com 3 dias já venha ao consultório para a gente começar a aplicar laser. São 11 sessões de laser, né? Para evitar o edema, o sangramento, a parestesia. Melhora muito, muito. E é feito aqui uma férula, né? Imobilizando também o segmento anterior com o segmento posterior. E aqui nós já estamos usando um elástico aí, ó. E vira que virou sobremordida. Por que virou sobremordida? Por sistema de colagem que nós fizemos. Entenderam? Aí já o dia da remoção, houve um desalinhamento aqui, que não deveria, em função da própria cirurgia. E observa que nós estamos com um fiozinho 12, ó. Um fiozinho 12. Não tiramos o fio segmentado. E nós passamos um fiozinho 12. Será que esse fio 12 tem força suficiente para alinhar o slot principal? Pergunto eu. Eu não imaginava também. Vamos ver só. Aí, olha só. Já praticamente está alinhada. Não alinhou mais porque houve um toque aqui do fiozinho posterior com o fiozinho anterior. Aqui alinhou. Aí você passa um 14 e está praticamente alinhado. Aqui uma visão oclusal. E continua usando os elásticos. Pronto, está alinhado. Nós estamos com o fio multissegmentado, segmentado, e já voltou o alinhamento do slot principal.
com um fiozinho 14 e um fiozinho 12. E agora já passamos um fio 17,25 de aço aí. E o overbite está estável. Isso que é importante, o overbite estável. Hã? Vamos deixar para o final as perguntas, seria melhor, né? Pode ser? Jaqueline Marinho. Em caso de segmentação de maxila, que há mordida aberta posterior no pós-cirúrgico, as indicações quanto ao uso de elástico, Jaqueline, é o mesmo protocolo, Jaqueline. Tá? Se você faz a multissegmentação, eu estou com a pergunta sua aqui, Jaqueline, por isso que eu estou olhando de lado aqui. Se você faz a multissegmentação, automaticamente é muito mais fácil corrigir a mordida aberta. Então, hoje é protocolo. Paciente vertical, mordida aberta, grande discrepância vertical, multissegmentação. Tá? E continua a mesma pergunta da Jaqueline, né? Quanto tempo o paciente fica com o fio 19,25 segmentado? Ó, veja bem. Vou até voltar aqui para responder a sua pergunta, tá, Jaqueline? Ó, aqui foi quando foi operado e houve um desalinhamento, porque no ato cirúrgico faltou o alinhamento preciso, tá? Então, se você trabalha com o TD-Wire, né, foi o grande segredo, você mantém a segmentação e você vai fazer o realinhamento com o fio auxiliar. Então, você passa um 12, passa com as 8 alinhado. Aí você está pronto para voltar com o fio retangular. E veja o seguinte aqui, que eu fiz aqui. Ó. Então, nesse momento de realinhamento, ó, foi aqui no realinhamento eu passei um 17 por 25 de aço no fio auxiliar e já passei um 14. Então, realinho outra vez. Tá bom? E aquela muralha, né, ela tem que ficar 45 dias também. Tá bem claro assim? Ok. Aqui uma visão oclusal. E agora a fase de estabilidade, o estágio de estabilidade, né? Que será feito. Tá bom? Aí continua, ó. Os elásticos são menos agora, porque praticamente o overbite foi corrigido no ato cirúrgico. Você tem praticamente uma sobremordida, isso é importante. Aqui como era e como ele ficou. Aí como ele era e como ele ficou. Aqui está a cefalometria dele. Então, ele teve uma boa correção vertical esquelética nesse caso, tá? E a mandíbula rodou no sentido anti-horário, que isso é um ponto importante para a estabilidade vertical do paciente. A mordida aberta também. Aqui uma comparação. Ok. Então, ele começou com 7, nós fizemos um plano para 7, deu certinho. Entenderam? E aqui nós temos as medidas verticais diminuídas. 23, 17, 42, 33, 72, 70. Então, corrigiu muito. Aqui está a radiografia dele. A radiografia início tratamento ortodôntico e a radiografia pós-cirurgia. Aqui está a LEFOR 1, multissegmentada. Então, vocês observam aqui o grau de angulação do canino e o grau de angulação do lateral. Então, a cirurgia segmentada foi feita aqui. Ó. Muito bem planejado, tá? Então, aqui, ó, só para nós entendermos um pouquinho, as medidas verticais bastante diminuídas, ó. Isso significa que a cirurgia foi bem feita também, tá bom? Aqui está ele. Aqui nós estamos ainda aguardando a fase de estabilidade. Nós tivemos um problema com esse menino, que ele entrou na faculdade e ele passou a residir muito longe de Prudente.
Então, normalmente, os pacientes vertical, você tem que ter uma aproximação maior, né? Você tem que controlar esses pacientes, eu gosto de controlar os pacientes cirúrgicos com menos de 30 dias. Então, isso foi um ponto que dificultou muito a finalização desse caso, sabe? Eu passei a ver esse paciente com 45 dias, então foi um pouco complicado. Ainda a fase de estabilidade, ó. Então, nessa fase, estamos aqui controlando só para dormir, depois vai tirando aos pouquinhos. Aí, usamos um elastiquinho vertical, posterior também devido a uma mordidinha aberta do lado direito. Aqui está ele. Ficou muito bonito, né? Perfil bonito. O que ele era, como é que ele ficou. Visão frontal. Eu fui dar um curso no Japão, né? E lá eu procurei na internet os 10 japoneses mais bonitos do Japão. E achei a foto aí, ó. Masataka Kubota, né? Então ele ficou muito parecido com Masataka Kubota, entendeu? Aí está o caso estável já, sem nenhum tipo de elástico. Então agora nós podemos passar para a fase de estabilidade. Ok? Mais uma vez, overbite, overjet definido. Então, na fase de redefinição da oclusão. Tá? Ver se tem que fazer algumas correções rotacionais, overbite, overjet, detalhes. Então, toda essa fase que é muito importante. E automaticamente a gente usa o braid. Então, nessa fase aqui, nós voltamos a angulação do incisivo lateral. Vocês estão vendo, né? E eu achei que não deveria mudar o canino, né? Então, eu só fiz uma mudança de posicionamento do lateral. Observe que nós voltamos com um fio 14, que vai fazer uma correção muito rápida, e um fio de aço, né? Não, aqui é um 14 e um fio de níquel titânio superior, 0,17 por 25. E o inferior manteve. Aí está em detalhes. Mais uma vez. Mais uma visão oclusal. Aí já está o lateral praticamente corrigido. Uma visão oclusal. O overbite super controlado. Ele não usa mais elástico, está controlado. Pronto, acabou. E agora nós estamos com um braid superior e não estamos usando o braid inferior que não precisou, porque está estável, né? O overbite dele. Mais uma vez. Aí usando um pouquinho agora elástico para fazer o selamento. Aí é uma correção dental, né? Para que você tenha aqui uma finalização legal do overbite do canino. Mais uma vez. Aí está a cefalometria dele. Aí a remoção do aparelho dele. Ele teve um pouquinho de recessão aqui desse canino, que está marcado fazer uma plástica nele aqui, mas não estamos conseguindo trazê-lo. Ele está na universidade, morando muito longe, então estamos com algum problema com ele. Aí o resultado final, ficou muito bonito, o perfil dele, sorriso bom também. Ok, muito obrigado a todos, muitas gracias, thank you very much, e aí já não sei pronunciar em japonês, muito obrigado, ok? Tudo bem, pessoal? Ok, tem aqui uma pergunta aqui. É da Jaqueline, né? Como segue a sequência de fios com o aparelho convencional no caso de mordidas abertas, né? Anterior e pós-cirúrgico.
Vamos lá. Se você está com o aparelho convencional, você vai ver a mesma sequência de fios. Você começa na fase 1 com fio 14, 16. Na fase 2, você pode iniciar com 17 por 25, 19 por 25 níquel titânio. E na fase 3, com fio de aço 19 por 25. Sempre tem que operar com 19 por 25. E nenhum outro mais grosso do que isso, 21 por 25, não. Tá? Na fase que você tem que segmentar, não pode esquecer que no preparo pré-cirúrgico, na montagem do aparelho importante, você tem que fazer a colagem superior mais alta, você tem que dar mais ângulo no canino, você tem que fazer uma contra-angulação no lateral, ok? E depois operar o paciente. Você tem que fazer a multissegmentação e aguardar no mínimo 45 dias para que você tenha recidiva ortodôntica e fazer a operação do paciente. Então, o cirurgião tem que renivelar o arco anterior com o arco posterior, ok? Então, feito isso, você tem que fazer a osteossíntese da pré-maxila também, usar aquela muralha, e aí você tem que ficar no mínimo com 45 dias com aquela muralha. Então, se não tiver alinhamento, né, o ideal é que você teria que tirar a muralha e fazer já o arco contínuo. Mas, normalmente, você não vai conseguir passar um fio 19, 25, fica mais difícil. Aí você vai voltar com um fio de níquel titânio, talvez aí com um fio 17 por 25 ou 16 por 25, se estiver muito desalinhado. E você vai fazer toda a evolução outra vez. Quanto mais rápido você voltar no fio de aço 19 por 25, é importante. Entendeu? E aí você vai ficar até o momento da fase de estabilidade. Então seria uma sequência assim. Tudo bem, Jaqueline? Respondi a sua pergunta? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Ok. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Essa é uma aula extremamente importante. Tem que ter um curso só de casos ortocirúrgicos. O meu sonho é fazer um curso de ortocirúrgico. Pode ser um curso online, discutindo todas as fases, né, do tratamento. Discutir muito pacientes verticais, discutir muito pacientes sagitais. Isso seria muito importante. Quem sabe eu monto um curso só para isso, através de um curso online. Tá? Bom, então esse é o penúltimo módulo. O próximo módulo são casos de vocês. Então eu vou aguardar, no máximo até segunda-feira, se vocês mandam algum caso, só que tem que estar bem documentado. Tem que estar essa sequência de documentação. Então, vocês enviariam para mim, né, para o Fernando, e aí eu planejo o caso de vocês. Caso eu não receba nenhum caso, caso eu não receba até segunda-feira, então eu vou preparar casos meus aí para fazer planejamento com vocês, tá bom? Ok, um abraço a todos, boa noite, bom descanso e se cuidem, tá ok? Um abração, tchau.